Hi, and welcome to Learn Portuguese Simple. Here you'll find simple and interesting stories to help you learn Portuguese. Let's dive into today's story together. Turn on subtitles for better understanding. Choose subtitles in your language. Sou carpinteiro. Chamo-me Rui. Tenho 38 anos e sou carpinteiro. Nasci em Portugal, numa pequena cidade perto de Leiria. Cresci numa família simples, onde quase todos sabiam fazer alguma coisa com as mãos. O meu pai arranjava portas, janelas e móveis antigos. O meu avô tinha uma pequena oficina. Quando eu era criança, passava horas a ver os dois a trabalhar com madeira. Ainda me lembro do cheiro da madeira cortada. Para mim, aquele cheiro era quase como o cheiro de casa. Enquanto outros rapazes queriam computadores, motas ou futebol, eu gostava de ferramentas. Gostava de tocar na madeira, sentir se estava lisa, perceber se era forte ou frágil. Com o tempo, aprendi que a madeira tem uma espécie de voz. Não fala como uma pessoa, claro, mas mostra-nos o que podemos fazer com ela, se soubermos ouvir. Aos 23 anos, eu e a minha mulher, a Marta, decidimos mudar de vida. Na altura, vivíamos em Portugal, mas eu tinha pouco trabalho. Fazia pequenos serviços, uma mesa, uma porta, uma cozinha, umas prateleiras. Havia meses bons, mas também havia meses difíceis. A Marta trabalhava numa loja e também não ganhava muito. Queríamos construir uma vida mais estável, mas parecia que estávamos sempre no mesmo lugar. Foi então que surgiu a ideia do Brasil. Um amigo meu tinha ido para o sul do Brasil e dizia que havia trabalho na área da madeira e do mobiliário. Falava de fábricas grandes, de casas novas, de clientes com dinheiro e de uma indústria forte. No início, eu não levei a ideia muito a sério. O Brasil parecia-me longe demais. Outro continente, outro ritmo, outro mundo. Mas pouco a pouco, a ideia começou a crescer dentro de nós. A Marta foi a primeira a dizer: Rui, talvez devêssemos tentar. Eu fiquei calado durante uns segundos. Tinha medo. Não tinha vergonha de admitir isso. Tinha medo de deixar a família, os amigos, a nossa língua como eu a conhecia, as ruas que faziam parte de mim. Mas também tinha medo de ficar e passar a vida a pensar: e se tivéssemos tentado? Vendemos algumas coisas. Juntamos dinheiro e compramos as passagens. Chegamos ao Brasil há 15 anos, com 2 malas, alguns contactos e muita esperança. No aeroporto, senti logo que tudo era diferente. O ar parecia mais quente, as pessoas falavam mais alto, os sorrisos eram mais fáceis. E eu percebi rapidamente que o português do Brasil era parecido com o nosso, mas não era igual. No início, isso foi engraçado e difícil ao mesmo tempo. Eu dizia uma palavra e as pessoas riam-se. Elas diziam outra palavra e eu não entendia. Em Portugal, eu dizia telemóvel. No Brasil, toda a gente dizia celular. Eu dizia casa de banho, eles diziam banheiro. Às vezes parecia que falávamos a mesma língua em 2 músicas diferentes. A Marta adaptou-se mais depressa do que eu. Ela sempre teve mais facilidade com pessoas. Em poucas semanas, já tinha amigas, já conhecia o mercado, a farmácia, o bairro e até os vizinhos. Eu era mais fechado. No trabalho, tentava falar pouco e observar muito. O meu primeiro emprego no Brasil foi numa pequena oficina de móveis. Não era uma oficina moderna. Havia muito calor,
muito pó e ferramentas antigas. Mas eu estava feliz por trabalhar. No começo, não confiaram logo em mim. Eu era o português. Alguns achavam que eu vinha com mania de saber tudo. Mas eu não queria mostrar orgulho. Queria mostrar trabalho. Chegava cedo, fazia o que me pediam e tentava fazer bem. Se era preciso lixar 10 portas, eu lixava 10 portas. Se era preciso carregar madeira, eu carregava. Se era preciso ficar até mais tarde, eu ficava. Com o tempo, começaram a perceber que eu não estava ali para brincar. Houve dificuldades, claro. A saudade foi a pior. Às vezes, à noite, a Marta chorava porque tinha saudades da mãe. Eu também tinha saudades, mas guardava isso dentro de mim. Sentia falta do pão de Portugal, do café da esquina, dos domingos em família, do frio no inverno. No Brasil havia mais sol, mais espaço, mais energia. Mas também havia uma distância enorme entre nós e a nossa vida antiga. Também tivemos problemas com documentos, casa, dinheiro e trabalho. Nos primeiros anos, vivíamos com cuidado. Não comprávamos quase nada. A Marta dizia que cada real tinha de ter um destino. Ela era muito organizada. Se hoje estamos bem, é também por causa dela. Mas nem tudo foi difícil. Algumas coisas foram mais fáceis do que esperávamos. Os brasileiros receberam-nos bem. Havia curiosidade, piadas, perguntas sobre Portugal. Muitas pessoas gostavam do meu sotaque. Outras perguntavam se em Portugal toda a gente comia bacalhau todos os dias. Eu ria-me e dizia que não. Com o passar dos anos, fui crescendo na profissão. Saí da pequena oficina e entrei numa fábrica maior. Depois mudei para outra fábrica. Ainda melhor. Hoje trabalho numa grande fábrica de mobiliário. Produzimos cozinhas, roupeiros, mesas, cadeiras e peças especiais para hotéis e casas de luxo. Eu sou um dos carpinteiros principais da empresa. Alguns colegas chamam-me Mestre Rui. No início, eu achava estranho. Agora já me habituei, mas continuo a sentir responsabilidade. O meu trabalho hoje é diferente do trabalho de antigamente. Antes, eu fazia quase tudo com as mãos. Hoje há máquinas modernas, computadores, desenhos técnicos e processos muito organizados. Mas a mão do carpinteiro ainda é importante. A máquina corta, mas o olho humano vê o detalhe. A máquina repete, mas o carpinteiro sente quando alguma coisa não está certa. Gosto especialmente de trabalhar com peças difíceis. Uma madeira rara, uma curva complicada, uma porta que precisa de encaixar perfeitamente. Quando os mais novos têm dúvidas, vêm ter comigo. Eu explico com calma. Digo sempre que a pressa é inimiga da madeira. Se cortamos mal, não há botão para voltar atrás. A minha mulher também construiu a sua vida aqui. Hoje trabalha na área administrativa de uma escola. Temos uma casa pequena, mas bonita. Temos amigos brasileiros e amigos portugueses. Às vezes falamos em voltar para Portugal. Outras vezes pensamos que a nossa vida já pertence aos dois lados do oceano. Eu continuo a sentir-me português. Isso nunca mudou. Gosto do meu país, da minha história, da minha maneira de falar. Mas o Brasil também entrou em mim. Aprendi a viver com mais abertura, com mais improviso, com mais calor humano. Portugal deu-me as raízes. O Brasil deu-me espaço para crescer. Quando entro na fábrica de manhã,
Vejo pilhas de madeira, máquinas ligadas e colegas a começar o dia. Às vezes penso naquele rapaz de 23 anos que chegou assustado, com 2 malas e uma mulher corajosa ao lado. Ele não sabia se ia conseguir. Não sabia se ia falhar. Não sabia se um dia seria respeitado naquela terra nova. Hoje, 15 anos depois, posso dizer que valeu a pena. A madeira ensinou-me muito sobre a vida. Uma árvore demora anos a crescer. Depois é cortada, transformada, trabalhada. Pode virar mesa, porta, cama, cadeira ou casa. Também nós mudamos de forma com o tempo. Às vezes a vida corta-nos de um lugar e leva-nos para outro. No início dói. Mas com trabalho, paciência e amor, talvez possamos tornar-nos algo forte e bonito. Foi isso que aconteceu comigo. Eu saí de Portugal como carpinteiro jovem e inseguro. No Brasil tornei-me homem, marido mais forte e profissional respeitado. E todos os dias, quando passo a mão sobre uma peça de madeira bem acabada, sinto a mesma coisa que sentia quando era criança na oficina do meu avô. Sinto que encontrei o meu lugar. Please support the channel by liking, subscribing, and hitting the notification bell. Thank you.